Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um Evangelho de Jesus. Todos nós unidos, juntinhos, neste sábado de muita luz. E para a abertura nós teremos a obra do nosso irmão Chico, pelo Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão. E o nosso irmão Emmanuel, ele vem nos relembrar no capítulo 1, Corações Flagelados, quando ele narra os momentos de aflição, os momentos de aflições que passava a família do Jesiel. Jesiel, Abigail e o seu pai, naqueles momentos que eles passavam por duras perseguições, por torturas, até por parte dos patrícios romanos. E foi exatamente naquele dia em que eles, muito atormentados, Jesiel, como sempre, vendo aquela sua irmã, Abigail, triste, e o seu pai profundamente amargurado, é quando ele lembra da oração que ele fazia, que eles faziam com a sua mãe, quando estava no corpo físico, que era a oração de Davi, Salmos 23. E foi exatamente naquele momento em que ele chama o pai carinhosamente, chama Abigail, abraça-os, e eles começam a orar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É nesse sentido que nós devemos caminhar, sempre olhando para o alto, orando e vigiando. Nos momentos de aflições, sempre estando com Jesus. Muita paz. Boa noite, irmãos. Minutos de Sabedoria, item 7. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha acesa a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a luz se apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. Cada um de nós é responsável por seus atos. Por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? Que tem você que ver com isso? Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos. Nossa mente está mergulhada na mente divina, que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo.
Procure manter-se unido a esta força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie, você vencerá em toda a linha, se o quiser. Amado Mestre Jesus, que a tua luz envolva todos os governantes para que possam assumir seus cargos com responsabilidade e honestidade. Ilumina os líderes religiosos que pregam o teu nome, para que tenham discernimento e humildade neste momento em que precisamos dos teus ensinamentos. Que um bálsamo de cura caia sobre aqueles que passam por enfermidades do corpo físico ou da alma. E que o Senhor conforte as famílias e renova-lhes o ânimo e a esperança. Que a força do teu amor envolva todos que trabalham na área da saúde, com equilíbrio físico, mental, emocional, e que eles tenham a certeza que o Senhor está com eles. Ó Senhor, mostra o teu poder àqueles que passam por crises financeiras, desemprego, para que não lhes falte o necessário e mantenha viva a chama da esperança. Que assim seja. Oremos também, inspirados nos textos sagrados, que reiteradamente temos debruçados nossa fé, nossa esperança, rogamos a Deus a proteção a todos os profissionais, motoristas de ônibus, motorista de aplicativos, segurança, o pessoal da limpeza, muito importante, por deveras vezes lembramos sempre dos médicos, enfermeiros, os motoristas de ambulância, mas devemos lembrar também daquelas pessoas que são responsáveis pela limpeza, principalmente nos hospitais. Nos hospitais, nos terminais, nas ruas, nas empresas. Rogamos, Senhor, a Deus pela proteção dos coveiros, as pessoas que são responsáveis por sepultar aqueles que tanto amamos, assim como aquelas que vivem em situação de rua. Perambulando pelas calçadas, nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua proteção, a Tua misericórdia. Cuida, restaura, protege, em nome de Jesus. Que assim seja. Divino Mestre Jesus, ora, Senhor, te rogamos em prece, rogamos aos irmãos espirituais, rogamos à falange dos irmãos benfeitores. Rogamos também à Virgem Mãe de Nazaré, a Virgem Mãe Santíssima, ô doce mãezinha, misericórdia tenha de todos os nossos irmãos desencarnados, esses nossos irmãos que tiveram desencarne através do suicídio. Que sejam amparados, que sejam assistidos, que sejam bem recebidos pelos irmãos benfeitores espirituais. Rogamos, Jesus, que possam esses nossos irmãos ter a clareza, ter o devido conhecimento e, Pai, que retornem de suas consciências na paz, no amor, na luz, na fé, do caminhar forte, do caminhar benfazejo, do caminhar do amor. Que sejam
todos esses nossos irmãos assistidos. Gratidão, Senhor. Gratidão a todos os irmãos benfeitores de amor e paz. Paz e bem a todos. O médico Jesus, José Carlos de Luca. Socorro de Deus. Você parou de culpar os outros e de reclamar. Parou de procurar falhas. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhos nos olhos de Deus. E ele piscou e disse: Bem-vindo ao lar. Paul Ferrini. Quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Se o carro quebrou, você procura um mecânico, não é assim? Se estiver com um problema jurídico, você consulta um advogado, certo? Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir socorro em suas dores? Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Você precisa estar disposto a pular sem paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo. Você sobe ao avião e confia nas habilidades do piloto. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você se senta à mesa do restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? Lembre-se do que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que isso significa? Significa que Deus é por você. Nesse exato instante, Deus sente suas dores, entende suas lágrimas, compreende seu desespero, enxerga que você está em um labirinto e não está encontrando a saída. O primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a Ele, e isso significa que, seja qual for a dificuldade presente, temos a certeza de que, por meio que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora. Acha que Ele está muito ocupado? Seu Pai que criou o tempo, tem todo o tempo do mundo para cuidar de você. Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Boa noite, meus amigos. José Carlos de Luca, no livro Médico Jesus, na mensagem que se intitula Socorro de Deus, traz-nos uma citação de Paul Ferrini, afirmando que no momento em que paramos de culpar os outros, paramos de ser uma criança zangada, parando de procurar falhas, parando de tentar castigar o mundo porque estamos abandonados numa vitimização completa, quando paramos de descarregar fúria, simplesmente olhando nos olhos de Deus, Ele nos fala de maneira interessante que Deus pisca o olho e diz bem-vindo ao lar. Então estamos nesse aprendizado
e nesta afirmativa de que Deus é o nosso Criador, de que Deus nos vê, que Deus nos sente. Nós é que muitas das vezes não nos entregamos a Deus em plena confiança e não buscamos a Ele como Senhor da vida, que tem as soluções para nos orientar. Para isso, nos encaminha seu Filho amado, Jesus, em presença física, porque como espíritos infantis que ainda somos, precisamos enxergar, precisamos estar palpando a tudo aquilo que nos rodeia para termos a certeza de que essa é a melhor indicação para a nossa vida. Carlos de Luca nos faz as reflexões muito interessantes com algo tão prático da nossa vida. Um carro nosso, quando quebra, a gente sabe que vai confiar àquele mecânico a solução para o problema. Quando vamos viajar, a gente tem a certeza de que aquele piloto sabe pilotar o avião. Quando adentramos um ônibus, que aquele motorista sabe guiar bem. Quando vamos a um restaurante, nós temos a confiança de que aquela comida está saudável. Então, por que diante das nossas dúvidas e dificuldades, não olhamos os olhos de Deus através de toda a natureza, de toda a sua criação? Então, De Luca nos lembra, e é uma palavra-chave dessa mensagem, a palavra milagre, que ela não é para ser pensada e sentida como algo sobrenatural que acontece num piscar de olhos. Vamos lembrar Jesus quando nos fala em todos os momentos de cura. Ele finalizava dizendo: a tua fé te curou. Então é necessário que essa plantinha seja regada, que essa vontade de que tudo se resolva também tem um tempo. E é no tempo de Deus, porque é no tempo da maturação das nossas experiências, das nossas dificuldades, dos nossos assertivas, dos nossos momentos de busca interior. Então, a mensagem nos traz a possibilidade da fé, da esperança construída, da certeza de que se nos entregarmos de alma, de espírito confiante, nós vamos nos acalmando, nos asserenando e vamos trabalhando para que a vida prossiga com mais paz, com mais certeza. Então, nos socorramos de Deus com entrega. Paz e luz a todos. Boa noite. Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos de expiações e de provas, do item 13. Que vos direi dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, a superioridade da inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Item 14. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças a que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados.
Em seguida, vêm as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação na Terra são, se assim podemos dizer, como estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência de sua insistência no mal e porque eram causa de problemas para os bons. Foram expulsos por um período para o meio de espíritos mais atrasados do que eles, trazendo por missão fazer progredir a estes últimos, pois já têm consigo a inteligência mais desenvolvida e as sementes dos conhecimentos adquiridos nos mundos em que viveram. É esta a razão pela qual espíritos cumprindo punições se encarnam em meio a raças mais inteligentes, porque aí as misérias da vida têm para eles maior amargor, em vista de possuírem sensibilidade mais apurada do que as raças primitivas, em que o senso moral é menos desenvolvido. Boa noite, irmãos. Que a luz e a paz de Deus esteja ao nosso lado. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos de prova e expiação. Item 15. A terra fornece, pois, um dos tipos de mundo expiatório, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. A esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza, cuja e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Boa noite. Boa noite a todos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho nos oferta de forma clara e precisa, em sua palavra, as realidades de um mundo de expiações e provas. A leitura do texto nos permite um entendimento fácil dessas realidades. Nosso mundo está entrando em processo de regeneração, mas expiação e provas ainda é a nossa realidade. Costumamos dizer que ascendemos na escala evolutiva através das asas da inteligência e do sentimento, razão e emoção. Quem somos nós? Que pensamos? Que sentimos? Sonhos, medos, desejos, emoções, enfim, uma infinidade de realidades compõem nosso ser. Mas uma realidade não devemos esquecer: somos a imagem e semelhança do Criador. A doutrina espírita nos diz que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Portanto, nós, criados à sua imagem e semelhança, somos, em essência, a realidade desses atributos divinos. Toda a obra divina reflete sua essência. Toda a obra divina exercita sua vontade.
Na eternidade das eras, mundos e criaturas caminham, cada um a seu tempo, rumo à angelitude divina. Como seres de um mundo de provas e expiação, não estamos vivenciando uma punição divina. Estamos caminhando no nosso tempo. Somos conscientes e nos esforçamos em fortalecer nossas asas. Algumas vezes voamos alto num céu ensolarado. Noutras, nos recolhemos às tempestades. O voo é contínuo, o horizonte infinito. Os obstáculos serão realidades. Mas a imagem e semelhança do Criador nos impulsiona a seguir em frente. E onde quer que estejamos, no mundo de expiação e provas, com uma asa na regeneração, ou necessitando recapitular lições em uma esfera menos afortunada, visto haver muitas moradas na casa do Pai, e cada uma delas apropriada à sua realidade, nosso voo contínuo nos ofertará experiências próprias às nossas realidades evolutivas e nos permitirá, ao nosso tempo, ascender à angelitude. Vós sois deuses, disse o Cristo. Boa noite. Senhor dos mundos e da vida, através dos teus mensageiros do bem, pedimos que seja colocado fluidos balsâmicos nessas águas postas ao nosso lado para a cura de nossos espíritos sedentos de amor e paz. Que ao bebermos seja revigorado nosso corpo físico para que possamos continuar na estrada da vida material com mais vigor, para prosseguirmos na batalha de cada dia de um novo amanhecer. Que Jesus Cristo nos cubra com bênçãos e luz para todos. Assim seja. A palavra gratidão é uma palavra que deve ser vivenciada todos os dias por nós cristãos. Eu queria aqui trazer o nosso irmão Casimiro Cunha, quando ele nos traz algumas reflexões na mensagem na Jornada de Luz, quando ele diz, são alguns trechos: uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor. No campo da humanidade são sementes de amor. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio generoso da desculpa de um momento pode evitar muitos anos de conflitos e sofrimento. De gotas d'água, o ribeiro é a doce e clara união. De segundos faz-se o tempo, de migalhas faz-se o pão. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprende a galgar, amando os degraus de cada dia. E é nesse sentido que nós devemos todos os dias nos conduzir. Com essas orientações dos Espíritos do alto que estão sob a égide de Jesus, não há nada mais a fazermos do que amar trabalhando e agradecendo todos os dias. Muita paz.
vida eterna.